Sabatina, Renan Santos e Aldo Rebelo. Boa. Caso vocês não tenham visto, domingo teve essa sabatina, literalmente na Band, né? Entre o Renan e o Aldo. E, cara, a gente queria fazer um vídeo sobre isso, né? Porque, enfim, eleição presencial, etc. E a gente pensou, por que não fazer um react, né? Porque, sendo honesto, a gente teria que assistir pra comentar. Por que a gente não faz tudo ao mesmo tempo? É mais eficiente, talvez pra vocês seja mais interessante. Mas por que você não assistiu ontem? A gente tava gravando, a gente tava trabalhando, entendeu? Mas aí eu assisti um pouco do primeiro bloco, mas aí vamos assistir tudo. As partes do Aldo Rebelo aceleradas, por favor. Ele fala devagar? Ele fala daquele jeito. Boa noite. A corrida eleitoral já está a todo vapor, faltam um pouco mais de 6 meses aí para as eleições de 2026 e você sabe, a Band sempre pioneira, segue fazendo uma ampla cobertura em todo o seu noticiário para dar ao eleitor essa oportunidade de conhecer ideias, projetos dos candidatos, nesse caso aqui hoje do nosso programa, a Presidência da República, discutindo aí o futuro do Brasil. É por isso que esse é um programa de canal livre especial de eleições nesse domingo e a gente convidou mais 2 pretendentes ao Palácio do Planalto. Estão aqui com a gente o ex-deputado federal e ex-ministro que concorre pelo Democracia Cristã, Aldo Rebelo. Obrigado, Aldo, por estar conosco aqui essa noite. Obrigado! Muito obrigado por me receber. E também o fundador do MBL e pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Também agradeço, Renan, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no programa, me acompanhando nessa entrevista, os jornalistas Fernando Mitre e Thaís Freitas. Antes de começar perguntas, eu queria de novo lembrar que isso não é um debate. A gente não vai ter tréplica, um pra lá, 1 minuto e meio pra cá, ficar contando tempo. A gente não tem essas amarras ainda da legislação eleitoral, mas claro que a gente vai aqui monitorando um pouco de tempo, esse equilíbrio, para que os candidatos, aí, os pré-candidatos possam apresentar as ideias. Eu, por ordem alfabética, eu vou começar pelo Aldo Rebelo aqui. Aldo, primeira pergunta. Criminoso. A metodologia do programa explicou, não vai ter tempo, né? Tempo favorece ao Renan, tá? Tende a favorecê-lo. Porque ele só consegue falar mais em menos tempo, entendeu? Então, basicamente, 2 minutos pro Aldo é nada e 2 minutos pro Renan pode ser, uma vida, entendeu? Isso foi um pouco uma parte ruim, das partes que eu achei ruim do programa. Apesar de eu, enfim... Eu realmente não assisti nada, é a primeira vez que eu tô vendo. Você vai ver que eles vão deixar o Aldo devagar bem mais, assim, né? O Renan vai ser muito mais objetivo, os jornalistas vão ficar tentando tocar a bola pra ele mais conforme vai passando, enfim. Pergunta é, olhando para uma proposta de campanha, que 2, 3 propostas e ideias o senhor colocaria como prioritárias num governo do senhor à presidência da República? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Mitre. Boa noite, Thaís. Boa noite. O que eu penso é o seguinte, vamos fazer um diagnóstico. O Brasil é um país rico, o Brasil não é um país pobre, mas o Brasil é um país interditado institucionalmente. O problema do Brasil não é de recursos, de investimento. O problema do Brasil é um bloqueio institucional. O Brasil é bloqueado. Isso é verdade. Assim, a narrativa do Brasil, um país rico, é meio Policarpo Quaresma, né? Mas... país com recursos. Mas o maior problema, sem dúvida, de fato, é a interdição institucional. Bom, né? E isso não é nem só... isso é um problema dos tempos. Mas, de fato, o Brasil é um país que sofre muito com isso, né? Eu gosto desse arco de transição Robert Kennedy que o Aldo tá fazendo, entendeu? Ele acabou chegando à conclusão de you can just do things, assim. Apesar de ser um velhinho, né? De 70 anos. É muito bom. Vou até acelerar aqui, botar em 1.5. Pelas instituições e pelas corporações, Ministério Público, IBAMA, FUNAI, ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, Juizado de Primeiro Grau. É uma sucessão de bloqueios que param o país. E esse diagnóstico já traz a solução. É você desinterditar o Brasil a partir do enfrentamento da primeira corporação a interditar o país, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma ferrovia parada há 6 anos por uma decisão monocrática de um juiz do Supremo que provavelmente nem saiba onde fica essa ferrovia, que é a Ferrogrão, lá de Sinop até Miritituba. Então você tem que remover esses bloqueios. Você tem que criar uma autoridade única de licenciamento no país e substituir essa série de instituições que podem parar o país. Você tem que tirar do IBAMA. Uma autoridade única de licenciamento seria muito bom se botasse o cara certo. Seria um inferno se botasse o cara errado, né? Mas, dado que ele vai fundar, né? Exato, ele fundaria. E a parada é, vamos supor, entra um governo do Lula, um governo que quer travar as coisas, eu nem acho que o Lula necessariamente queira, mas o PT talvez queira. Aí vai ficar 4 anos sem acontecer nada. Eventualmente volta um governo mais progressista no sentido de, mais querendo desenvolver o Brasil, aí libera tudo, né? Faz sentido, eu acho, né? Hoje em dia, o tipo de coisa que interdita a obra no Brasil é bizarro, né? Tem o caso famoso no Rio, que é do arco rodoviário, arco metropolitano, né? Que ele tem que fazer um desvio do caralho por causa de uma rã que só existia numa poça na Baixada Fluminense. Isso é real, assim, né? Na China, a rã teria sido concretada, né? Pois é. Enfim, essas coisas fazem pensar. O poder de demarcar a unidade de conservação. Você tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. Eles podem continuar fazendo seus pareceres. Agora, outra autoridade
vai ter que tomar essa decisão porque essas corporações não têm demonstrado equilíbrio para tomar essas posições. Então, em resumo, é o Brasil rico, que tem a maior fronteira mineral do mundo, que tem a maior fronteira de energia do mundo, que tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, que tem a maior fronteira de agropecuária e de agroindústria do mundo, para falar em 4 fronteiras. O Brasil é um país olhado com ambição, como as terras raras, por exemplo, que interessam ao americano, ao chinês, à Alemanha, a todo mundo. E o Brasil, se desinterditado, ele vai ter, sim, grande possibilidade de enfrentar o problema dos juros, de criar um fundo soberano de terras raras e minerais estratégicos, de criar títulos lastreados em terras raras e minérios estratégicos, de começar a reverter a curva da relação dívida-PIB e dos próprios juros. Então o Brasil tem para onde ir. Basta desinterditar o Brasil. Antes do Mitre e da Thaís, Ana, deixa eu também fazer uma pergunta. Cara, isso é meio que a visão do cara de esquerda dos anos 70, né? Eu sinto que pessoas de esquerda na minha família pensam nesses termos. E o Aldo Rebelo meio que era um desses caras, né? Não era um cara de esquerda da antiga. E eu acho que eu tenho um ponto muito razoável sobre por que a FUNAI de 60 anos atrás, 70 anos atrás, não é a FUNAI hoje, né? São dos incentivos internos da corporação mesmo. Então, como é que a FUNAI exerce seu poder, né? E o poder dela não é checado por nada. Que é meio que do consenso social, né? Você vai tomando mais poder para si, vai se fazendo relevante ao interditar, né? Dado que não pode autorizar. Então, eu acho que tem uma questão de design institucional mesmo. Com certeza. Né? Arquitetura institucional, melhor dizendo. Design parece uma coisa... É tipo engenharia institucional, né? Que explica por que essas instituições de garantias, elas são cada dia mais malucas, né? Megalomaníacas. Por que o IBAMA se acha no direito de interditar a margem equatorial? Por que a FUNAI exige um deslocamento de quilômetros e quilômetros dentro da Ferrogrão, né? Da ferrovia Ferrogrão, etc. Eu acho que o diagnóstico do Aldo é acertado demais, né? A questão é como você faz isso, né? Porque no final das contas o STF, ele meio que... Ele citou o STF como principal problema, ele tá certo. Não é que é o principal problema, ele é meio que o problema fundamental, ele é o problema último, assim. Raiz, né? E aí... É aquilo, ele vai criar uma autoridade licenciadora, mas aí o STF... Aí o cara vai licenciar um bando de coisa e o STF vai falar, não pode. E aí? Sabe? Tipo, nessa briga entre dois poderes, né? Que seria o executivo, a autoridade licenciadora do executivo do Aldo, versus o STF. Se um diz sim, o outro diz não, quem sai em cima? Da forma que é hoje, o STF sairia. E aí você meio que É como se você criar essa autoridade tivesse sido na prática inútil, né? Inútil talvez não, mas menos eficaz do que poderia ser. Eu imagino que na cabeça do Aldo, essa autoridade teria culhão de só chegar por STF e falar, cara, licitação eu mando e você que se foda. Mas eu não sei se ele estaria disposto a falar isso. Porque isso é ser interpretado como muito radical. Talvez fosse bom pra campanha dele, né? Eu não sei. O Renan já falou isso numa entrevista ou outra também, mas em geral só quando muito pressionado. Ele não fica voluntariando essa opinião. É perigoso hoje em dia. Perigoso. O Aldo acabou, já bateu boca, né? Com os ministros da STF. Quando ele foi chamado a depor lá, ele ficou meio... Sim. Exigiu respeito e tal. Mas vamos lá, Renan. Sua primeira vez aqui, o Aldo já teve em outros programas com a gente. Queria que você falasse quem é Renan Santos, se apresentasse também para o público que ainda não te conhece, mas também, de certa forma, que propostas também, 2, 3 prioritárias que colocaria à mesa. Bom, de fato, é a minha primeira vez aqui, queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff, lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF, com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa. Eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta, na prática, é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação, devolver o território do brasileiro aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre, fazer uma reforma que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos de fato amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. Tudo isso é um golaço nível absurdo, né? Tem um motivo pelo qual a gente é renanista antes de tudo. Mas, cara, a parte da imaginação pra mim é muito profunda, cara. Porque
Cara, sei lá, as pessoas literalmente não conseguem imaginar certos problemas resolvidos, entendeu? Se você chega pro cara normal e fala, pô, imagina a tua cidade sem favela. O cara, ele até consegue pensar, caraca, seria muito bom. Mas ele meio que fica nisso, ele acha que é uma coisa só, tipo, imagina se a lua fosse de queijo, assim, né? Como se fosse uma coisa fantasiosa, mas fundamentalmente impossível. Só que não é. Não é impossível. Tipo, o Bukele provou pra todo mundo que é factível na América Latina. E na Ásia, tantos países são gigantescos e, porra, sociedades complexas, diversas e etc., que a lei e a ordem é, tipo, perfeita, sabe? Cara, e a ideia do nome, né, Movimento Brasil Livre ser preservado, mas a concepção de liberdade meio que evoluir, pra mim é muito foda também. E, tipo assim, a impressão que eu sempre tive é que o MBL tinha uma visão negativa, liberal, estrita, né, de que o que é liberdade. Liberdade é eu fazer o que eu quiser e as instituições estarem rodando ali. A visão quase anglo-saxã da parada. Anglo-saxã, liberal no sentido estrito. E aí, na minha opinião, não é nem um amadurecimento, mas é uma transição para uma concepção mais continental do que é liberdade. Liberdade é estar em harmonia com as instituições, porra. Com a lei, com a educação, com a cultura. Tipo, eu sou um só com um país que funciona. Sim. E aí, assistir isso manifestado no Renan pois é. É foda. E essa coisa de imaginação também dialoga muito com o que ele falou da reforma política. Porque, por exemplo, a gente aqui no Sudeste olha pro Maranhão e fica tipo, cara, o Maranhão é um caso perdido. O Maranhão não tem jeito. Por quê? Porque a elite política lá é muito ruim. É tipo, os políticos são muito bandidos no Maranhão, e aí o político compra voto, a população não tem discernimento, não tem educação, enfim, aí vende o voto, e ele só não tem como resolver. E o Renan tá tipo, cara, pensa fora da caixa, brother. É óbvio que tem como resolver, entendeu? Tipo, sei lá, o Maranhão eu não sei, mas o Ceará com certeza, muitos dos problemas que tem hoje não tinham no passado. Alguns problemas foram resolvidos, talvez problemas que se você falasse pra uma pessoa do século XIX do Ceará, ela acharia impossível de resolver, que em grande parte é seca. Só que outros só foram paridos, tá ligado? Que é tipo crime de uma forma bizarra, entendeu? Que tal a gente mantém os avanços que a gente teve e, tipo, porra, reconquista várias coisas que a gente já teve também, que era a ordem, sacou? E a questão da corrupção na classe política é isso. É tipo, o Maranhão é muito corrupto. Cara, tem como resolver, tem como. É só ser criativo, tá ligado? Porra, na China resolveu, mano. Cara, eu concordo com você. De novo, esses desafios, né, que parecem insuperáveis. É a falta de confiança, principalmente, né? Tipo, se você tem confiança na capacidade administrativa de um governo, né? Na grandeza de um povo, cara, essas coisas se tornam triviais com o tempo, né? Não são tão desafiadoras, né? Acho que, porra, pegando um lastro da humanidade, assim, a gente já fez coisas mais impressionantes. Sei lá, dominar os céus, dominar as estrelas, navegar os mares, o caralho, dominar o mundo, destruir o mundo. Pra mim, a coisa mais impressionante já feita foi vencer a Segunda Guerra Mundial, assim. Foi, tipo, o empreendimento único mais fantástico, sacou? Empreendido. Eu acho que muitas vezes, assim, é das coisas que o Renan gosta de falar, né? Sei lá, as coisas que ele gosta aí, Ayrton Senna, né? Mas é tipo, o Brasil dos grandes feitos, entendeu? Pois é, mano. É o que a gente tava chamando de direita ita, o direita VEG, né? Que é tipo assim, cara, o que o Brasil consegue fazer de foda? Porque não é um problema de qualidade material humana. Não assim. Não é. Isso tá mascarado nessa estatística surreal, assim, de QI, né? Que roda a internet. Mas assim, o Brasil tem, pelo menos, topo muito foda, assim. Nível mundial. E aí, diante disso, cara, poucos problemas não são solucionados, honestamente, assim. É questão de incentivo. E às vezes, sei lá, coisas muito pequenas já têm resultados muito grandes, por exemplo. O Renan teve agora no Maranhão, denunciando, caralho, Breder, Braio, caralho, um lixo, né? Tudo destruído. E aí essa semana saiu a notícia, cara. O TJ do Maranhão embargou a porra do show do Wesley Safadão lá no interior. Falou, irresponsável, pô. Tem que garantir plenitude de direito antes de você fazer showzinho, meu irmão. Assim, coincidência? Acho que não, sabe? Não, definitivamente não. Lá no Congresso MBL no Espírito Santo eu tava falando essa porra com o Renan, né? É um momento meio socrático, assim. É você chegar num lugar e falar assim, então, você mora no lixão. Sabia? E aí o cara, caralho, pode crer, entendeu? E a sociedade o cara da caverna. Assim. Exato, é um momento. Exatamente, né? E aí fala assim, pô, cara, vocês não sabem de nada, na verdade. Vocês não sabem de nada, tá tudo errado. E aí algumas pessoas despertam, outras não, né? Acho que esse vai ser muito o trabalho da campanha dele. Independente de resultado, né? Fala assim, pô, isso aqui é uma merda, sabia? E aí o cara fala, caralho, é uma merda mesmo, né? Pois é, enfim. A gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa. Que passos podem ser dados? Breve comentário. Criminoso, na minha opinião, começar com a questão fiscal. Porque, tipo, é aquilo, pô, pessoal, isso é nitpicking, mas... Cara, a ordem das coisas meio que importa, assim, né? Você, obviamente, deveria começar com o maior problema, e o maior problema definitivamente não é o fiscal. O maior problema é o crime, é a ordem, entendeu? Eu acho que o Renan, obviamente, tem isso como o maior problema, e o Aldo... Eu não sei se ele tem isso tão explicitamente, mas sem dúvida ele não discordaria de você colocar a falta de ordem na...
porra, no território brasileiro como o maior problema. E questão fiscal, tipo, é grave? É. Mas não é, tipo, top 2 problemas. Cara, é o tipo de tema também que aliena a gente, né? Assim, não é do tema, talvez o tema mais técnico. Tem um problema aí pro ano que vem, quem assumir vai ter que dar a resposta, mas, porra, cara, não liga pra essa porra, né? Infelizmente. O brasileiro médio, então, puta que pariu. Exato. Enfim, mandou mal o Fernando Mitra. Visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair. Porque o Brasil vive esse drama, as empresas vivem isso. Mas nego dessa idade só pensa muito em termos econômicos, né? É bizarro, cara. A gente aprendeu isso da melhor forma possível, né? Mas assim, tudo é riqueza, pobreza, fiscal bom, fiscal ruim. Juros. PIB cresce, PIB diminui, juros altos, juros baixos, endividamento, não endividamento. Os consumidores estão endividados. Por quê? Tem o juro e atrás do juro tem a questão fiscal. Que posições objetivas... O Coronel Sanders aí é economista, meu irmão? Porra. Os senhores têm para combater objetivamente isso. Não, mas eu falo assim, sabe que isso era uma forma de você parecer inteligentão antigamente, assim? Porque, tipo, hoje você ainda parece inteligentão falando isso, mas é mais batido, sabe? Sabe que esse era o discurso mais... Caralho, consenso de Washington, assim, que você podia entregar, sabe? Cara, sei lá. É uma coisa um pouco meio marxista também, né? Você se importar tanto com as coisas materiais, assim. Quer começo? Aldo? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos a experiência internacional demonstra que o que é óbvio, né? Pelo amor de Deus. Corrigir o problema fiscal brasileiro com a arrecadação é retardado, assim. É? A gente já viu, tipo, tem as estatísticas, eu não sei se o Renan vai falar isso, mas as estatísticas mostram, cara, que o Brasil arrecada tanto quanto o país de primeiro mundo. E os países com a faixa de riqueza, né, com o PIB per capita do Brasil, arrecadam muito menos. Então, tipo, não tem como aumentar muito mais meio que a carga tributária na economia como um todo, sem você, tipo, destruir a economia, que é o que os países de primeiro mundo fizeram, tá ligado? O estrangulamento, né? Se você pega os vizinhos do Brasil, compara esse Brasil com seus vizinhos, né? Você vai perceber que o Brasil taxa demais. Pois é. O controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com os deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida. Essa reforma, ela endereça não só o privilégio do judiciário, mas endereça questões como, por exemplo, indexações que envolvem BPC e aposentadoria, renúncias fiscais de lobbies poderosíssimos. Essas renúncias fiscais têm um impacto fiscal gigantesco. Ela endereça questões que envolvem a reforma da Previdência e certos privilégios que existem dentro do regime previdenciário brasileiro e que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você tem uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de dólares. Mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro construir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes. Isso é economia básica também, né? A ideia de que se o governo tá gastando demais, a taxa de juros fica muito cara pro setor privado fazer investimentos, tipo, beabá, assim. E é óbvio, cara, a estrutura do Brasil... Tipo, a gente já falou também, né? O fato que as emendas estão tão gigantescas, o judiciário tá tão caro, faz com que o executivo não tenha recursos suficientes para fazer os investimentos que todo mundo concorda que deveriam ser feitos, que é tipo infra, tá ligado? Tem verba, né, discricionária, para administrar, para reger a máquina, né? A projeção era que em 2028 já não ia ter nenhuma verba, né? As emendas iam meio comer tudo. Tipo, o presidente, ele meio que teria que se endividar perante o próprio Congresso. Só pro Congresso gastar com emenda, brother. Entendeu? Cara, e também vai pressionando, né? Os gastos fixos, né? Os gastos estipulados por lei são indexados, né? E eles vão crescendo também com o tempo, né? Se você tem inflação, e aí vão achatando, né? Esmagando o orçamento federal. Não é só a dívida, tá? Geralmente a galera nacionalista fala, caralho, os juros da dívida, tá? A porra toda, cara. O gasto todo, assim, ele cresce com o tempo. Né? E aí se a sua arrecadação não acompanha, porque ela já tá demais, né? E aí você acaba pressionado, esmagado. E aí, sem conseguir investir, você não consegue crescer também, né? Pois é. E aí, se você não crescer e tua dívida só aumenta, mano, você vai quebrar, entendeu? É como se fosse uma empresa. O Brasil não consegue tancar o status japonês, né? De economia japonesa, assim, não é tão estável assim. Pois é. Não, a economia japonesa, até onde eu sei também, apesar dela não ter tido crescido em PIB per capita, se você vê em PIB por trabalhador, continua crescendo, porque continua tendo, tipo, investimento em tecnologia, investimento em capital físico, sabe? A parada é que, como a população envelheceu, o número de trabalhadores diminuiu, mas, tipo, o trabalhador japonês continua ficando mais produtivo. Então, tecnicamente, a economia continua crescendo de qualquer maneira. Pois é, cara, mas... E o Brasil não, Tipo... Inclusive, né, teve todo o debate sobre brasilificação na internet. É um termo muito antigo. Talvez seja o termo até do Drukpa, cara. Um abraço aí, Drukpa. Ele não assiste o programa, enfim. Mas... Diferente do Flávio Dino. Diferente do Flávio Dino. Mas o The Economist fez uma matéria de brasilificação que tinha um significado completamente diferente. Que era esse. Tipo, quando os países estão nessa situação.
quando você tem sua taxação meio que já tá no teto, porra, tua receita tá estável então, mas os seus gastos continuam subindo, você fica esmagado, não consegue crescer para gerar mais renda e tal. Eles chamaram isso de brasilificação. É outra coisa, né? Na origem do termo na internet, mas enfim, das grandes questões nacionais aí. Pois é. Aldo. O país vive aquilo que os economistas chamam de voo de galinha, que é o voo curto e o voo baixo. O atual governo tem duas políticas econômicas. Uma é aumentar a despesa e a outra é aumentar imposto para pagar despesa em ano eleitoral. Política de crescimento o governo não tem. O país tem crescimento sofrível, porque não tem como um país crescer com taxa de juros de 15%, que é a taxa oficial, a taxa real no banco é mais do que 20%. E com uma relação de investimento do PIB de 16% do PIB. Você olha para a China, é 3% de juros e 40% de taxa de investimento. Eu acho que o Brasil tem como reduzir isso. Tipo, economia básica, assim, o PIB ele pode ser gasto meio que em três coisas, né? Que é o consumo das famílias, o governo ter as despesas dele e o investimento. O investimento em capital, que é, tipo, o objetivo é você ter mais máquinas e, enfim, mais construção, né? E etc, para que o seu PIB cresça, sabe? Isso é meio que teoria econômica básica. E se o Brasil não investe, cara, não tem como você crescer o PIB, entendeu? Por isso que nego é tão pirado com investimento, a taxa de juros influencia o investimento também, sacou? Despesa, e é preciso reduzir. Não é fácil, porque agora o Supremo acabou de dizer que o teto do judiciário é de 76 ou 78 mil reais, com a antecipação de quinquênio e outros... De novo, isso é absurdo, mas não dá bilhão, né? Pra usar, acho que não. Talvez dê. Cara, se der, dá aquele chorado, assim, né? A pica é bem maior. Isso é absurdo, eu concordo, é absurdo. Isso não vai solucionar a questão dos gastos públicos no Brasil. Benefícios para o judiciário. Então, eu creio, diferente do que acha o Renan, que o primeiro passo é fazer o ajuste pela receita. O país começar a crescer, remover os obstáculos ao crescimento do país. Isso não é receita, né, cara? Pelo amor de Deus, entendeu? A receita é aumentar, tipo, a taxa de impostos. O Aldo essencialmente tá falando a mesma coisa que o Renan. Remover os obstáculos criados pelo Supremo, criados pelo Ministério Público, criados pelo IBAMA. Isso é um ponto muito bom, bom, né? Tá um pouco monotonal também. Mas isso é um ponto bom que, quando o Trump ele fez o tarifaço, o objetivo do tarifaço era tipo, a gente vai meio que tornar a nossa economia mais protecionista para incentivar o investimento em indústria nacional. E aí, uma das críticas que eu achei mais inteligente é, cara, tinha muitas reformas meio que microeconômicas e regulatórias que ele podia ter feito antes, entendeu? Porque, tipo, protecionismo é uma coisa meio zero-sum, né? É, tipo, soma zero. Você melhora em alguns aspectos e piora em outros. Agora, a reforma microeconômica, a soma zero, ela não é visível no PIB, tá ligado? A soma zero você vai abrir mão de certos valores que são além do material. Então, o tal sapinho lá da Baixada, ele vai ser concretado, mas o seu PIB vai só crescer, tá ligado? E aí a ideia era... O Trump até podia empreender aquelas políticas protecionistas, mas se ele tivesse feito uma reforma microeconômica antes, já ia melhorar o investimento. Aí depois ele faz o protecionismo, seria melhor. E o Aldo, na medida que ele tá indo nesse viés, eu tendo a concordar com ele. Criados pela FUNAI, criados pelo juiz de primeiro grau. Você olha num país que a Vale... Tipo, talvez você consiga fazer isso, aí cresce, e você nem precisa reajustar tanto assim a despesa, né? Meio que esse é o argumento dele. Do Rio Doce tem 70 bilhões de reais autorizados de investimento, esperando licenciamento. Outras empresas privadas têm 300 bilhões esperando licenciamento. É claro que se você remove esses obstáculos, você vai ter um choque de investimento privado que pode fazer o país voltar a crescer, e aí o Estado pode ter recursos. Então você tem que... De novo, então, esse aí tem que ir mais na minúcia, assim. Mas, por exemplo, o Brasil tem autorizado o licenciamento de, milhares e milhares de quilômetros de ferrovia. Não necessariamente com o capital disponível, tá? Então, assim, por exemplo, o que foi o ponto alto da administração do Bolsonaro na área de logística, né? Além da cabotagem, foi o marco das ferrovias lá que o Tarcísio fez. Porra, liberou, licenciou uma porrada de quilometragem. Mas quem tava sabe que nego tava licenciando coisa que não tinha dinheiro pra botar. Então, calma também. Tem esses obstáculos, mas eu não sei se tem as condições prévias pro cara empreender também, entendeu? Que é isso, né? Quando as pessoas perguntam por que o Brasil é um país com uma taxa de juros tão alta, é porque o Brasil é um país com... É meio que oferta e demanda de capital, brother. Você não tem dinheiro, brother. O Brasil é um país que não tem tanto dinheiro assim, entendeu? Por exemplo, sei lá, enfim, do que eu estudei, né? O Brasil não tem também instrumentos de capitalização bons o suficiente. Então, se eu quisesse, vamos abrir uma ferrovia. E aí eu vou soltar debênture, uma merda. O mercado é uma merda, entendeu? O mercado é horrível, não tem mercado secundário, então você compra o título aí líquido e você, se for bem, beleza, se for mal, você se afunda. Então, assim, tem reformas de natureza de instrumentos financeiros que precisam evoluir muito no Brasil pra gente conseguir dar conta do que tá licenciado até.
Eu não sei se é o IBAMA que trava só, né? Tem condições prévias de capital que também não estão disponíveis, né? Enfim. Combinar a redução de despesa onde isso for possível e necessário, com uma política de ajuste fiscal pela Receita, que é o que o Brasil abandonou, praticamente. Queria fazer uma pergunta política para os dois pré-candidatos que estão aqui sobre estratégia de crescimento. Hoje, pelas pesquisas, nós temos 2 candidatos que dominam a intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro. Então, queria ouvir de vocês qual é a estratégia que vocês têm de crescimento, e aí você mais específica. Perguntar para o Renan como você espera roubar votos mais à direita de Flávio Bolsonaro, já que me parece que para o eleitor do PT é um pouco mais difícil entrar. E para o ex-ministro Aldo Rebelo, pedir para o senhor começar respondendo, o senhor teve a sua carreira política ligada à esquerda e ao PCdoB. Em que momento o senhor se desencantou com a esquerda e como hoje o senhor vai se posicionar para tentar melhorar a sua intenção de voto? O senhor acha que o senhor pode conquistar pessoas que, como o senhor, se desencantaram com a esquerda? O senhor acha que o senhor tem entrada na direita? Queria ter essa leitura. Eu creio, Thaís, que dividir o país artificialmente entre esquerda e direita não explica o Brasil. Você tem que ter uma agenda para o país. E a agenda para o país não é... Exatamente o que os meus parentes velhos que são desenvolvimentistas, tá ligado? Falam. Uma agenda de esquerda ou de direita, é uma agenda que leve o país ao desenvolvimento, ao crescimento, à remoção desses... Como vozes tão distantes podem ecoar a mesma coisa, né? Mas obstáculos. Além do que, o país está, de certa forma, exausto pela disputa de caráter ideológico que não explica nada para o Brasil, apenas beneficia os grupos que acham que podem sobreviver desse tipo de disputa. Então o que eu tenho é uma agenda para o Brasil, essa agenda interessa ao investidor, ao empresário, interessa à classe média, interessa ao trabalhador, porque o desenvolvimento interessa a todo mundo. O Brasil, na verdade, ele tem problemas que unem o país, a segurança pública atinge todo mundo, o preço agora da gasolina por causa da guerra atinge todo mundo, no supermercado atinge todo mundo. Por que a solução também não pode atingir todo mundo e alcançar todo mundo? Eu acho que a solução começa por você abrir o país para o investimento, para a retomada do crescimento e criar no país um sopro de esperança, porque a esperança é uma força mobilizadora, disciplinadora que o Brasil está perdendo. Então eu não vou dirigir a minha campanha para resolver esse dilema de ser de esquerda ou de direita. Eu vou dirigir a minha campanha com um caminho que possa unir o Brasil em torno das soluções que retomem a esperança e o crescimento do nosso país. Ele meio que admitiu, né, que a esquerda deixou ele pra trás, assim, né? É. Que a esquerda hoje em dia não pensa mais em coisas que beneficiam todo mundo. Ela quer beneficiar uns grupos em detrimento de outros. Muito pior. A gente já cagou na cabeça da candidatura do Aldo antes, tá ligado? Mas... É mais ou menos apoiadores dele que dele. Exato. É o grupo que tá perto dele, assim. A militância digital. Mas é maneiro ver ele bringing that old school, entendeu? Sim, essas palavras poderiam ter sido ditas pelo Juscelino Kubitschek, basicamente, né? Sim, mano. Sim. Que é um projeto mobilizar os brasileiros pelo desenvolvimento, pelo crescimento do nosso país. Eu acho que o Deng Xiaoping falaria a mesma coisa na China também. Total, né? pô. Ou então o Lee Kuan Yew também. Ou então até o maluco de Abu Dhabi, tá ligado? Falaria uma merda assim. Porque faz sentido, o Sheik lá de Abu Dhabi, né? O Mohammed bin Salman falaria uma coisa assim. Pois é, e o cara de esquerda ele daria a resposta: os brancos oprimem os negros, os homens, as mulheres, os cis oprimem os trans. Cara, porque eu acho que a agenda de esquerda ao longo do século XX, por um tempo, pelo menos boa parte desse século, foi uma agenda de abundância mesmo, de tipo, cara, o marxismo é o futuro e a gente vai crescendo e vai chegando lá, né? Não é mais hoje a narrativa, definitivamente, né? É uma narrativa divisora e tal. O Aldo é treinado também, né, nos clássicos do conservadorismo brasileiro. Então, questões raciais por exemplo, acho que foi um primeiro despertar assim, da esquerda identitária no Brasil. Ele já não deve ter entrado, sabe? Sim. Mas vamos lá. E você, Renan? Eu vou começando a responder a tua pergunta. Eu não vou partir, e não estamos fazendo isso, da premissa que eu preciso ficar preso a buscar eleitores da família Bolsonaro. Essa estratégia eu deixo pro Zema, eu deixo pro Caiado, que estão fazendo demonstrações públicas de que eles gostam muito do Bolsonaro. O Caiado disse, inclusive, que a primeira coisa que ele vai fazer com o presidente é beneficiar os Bolsonaro. E, basicamente, parte da campanha deles... Você diz anistia? Anistia. Não, a primeira coisa que eu vou fazer com o presidente é anistia. anistia. Você faria, se eleito? Dosimetria, não anistia. Tá. Dosimetria, que é o que nós votamos favoravelmente no Congresso, mas não anistia. Aquelas pessoas, inclusive, Bolsonaro, cometeram crimes. A gente pode discutir os vícios formais envolvidos ali, mas houve cometimento de crime, e eu sempre digo para os bolsonaristas, se fosse o MST a invadir os prédios públicos, o que eles diriam? Eles pediriam anistia para aquelas pessoas? Crime é crime, não importa se você está de vermelho ou se você está de amarelo, tá? Dito isso, eu estou rodando... Essa posição é uma posição que a maioria dos brasileiros acredita, né? Que é tipo... Cara, nego reconhece que houve muitos vícios no processo, então o processo foi muito rápido, desconsiderou provas, várias bizarrices de processo penal, tá ligado? Exageros, né? Exageros. Mas, então, tipo, as pessoas talvez não deviam ser punidas tão duramente quanto elas estão sendo. O exemplo clássico era da Fátima Tubarão, que é a velha lá. Ou então o cara que morreu, né? Até me esqueci o nome dele. Clezão.
mas que eles cometeram crime, pelo amor de Deus, né? Tipo, nem que seja o crime de vandalismo, tá ligado? Talvez não tenha sido uma tentativa de golpe. Eu acho que foi, mas talvez não tenha sido. Mas vandalismo, porra, foi. Definitivamente, né? Ou os caras, enfim, é porque eu tava vazio o prédio, né? Mas sei lá, se tivesse gente... Enfim, eu acho que a questão da posição do Renan, até do entendimento, cara, de que a pauta de anistia, ela não mobiliza a direita, na verdade, né? Dessas crenças morais, e aí não daquelas profundas, mas daquelas hipócritas. Então, assim, todo mundo, se você questionar, né, publicamente um bolsonarista, você vai ter a resposta que ele favorece a anistia. Particularmente pro Jair, né? Pro grupo, nem tanto. Mas na hora de ir na rua e defender mesmo, ele não consegue se convencer. E a gente viu muito isso, quem acompanha o canal, cara. Ano passado, toda a manifestação que tinha do Bolsonaro, a gente falou. Ele fez uma grande, se não me engano, e todas as outras foram minguadas, porque essa era a pauta principal. E desculpa, cara, tem um grupo que liga pra isso, mas é um grupo muito pequeno. E o resto das pessoas, cara, não liga. Mais fanático mesmo, né? A gente viu elas caindo, inclusive, de performance. A gente, cara, alertou. Alertou é foda, né? Mas assim, a gente comentou isso amplamente. E a ideia até é de que o Bolsonaro deveria trocar o disco se quisesse voltar a encher rua, cara. E o pior, o que mais me deixava chateado é que a agenda da anistia atrapalhou pra caralho a agenda da dosimetria, cara. Né? Você tinha o bloco de direita mobilizado por garantismo penal, basicamente. O processo era viciado, ali naquele caso específico era pertinente. Beleza, né? Defender habeas corpus, garantia fundamental, todo mundo é a favor disso. Mas a maior parte das pessoas, né? Mas enfim... O problema é que isso usava pra engessar o bloco da direita ou deixar o bloco da direita... Pra não endurecer nenhuma outra pena, né? Porra, isso foi uma merda, cara. Porque essa era a janela de oportunidade realmente pra crescer em cima do Lula. Hoje em dia o Flávio até vai bem nas eleições, mas, cara, essa questão ainda vai surgir, né? Assim, não tem como você não achar que segurança pública não vai ser temática central, porra. E aí se tu fez um ano de 2025 e 2026 defendendo penas brandas e, porra, garantias fundamentais e tal... Cara, o nego quer... Desculpa, assim, o eleitor médio quer ver as ruas, porra, banhadas de sangue, cara. De criminoso. De criminoso, claro. No Brasil, e eu estou falando de problemas concretos das pessoas e trazendo soluções concretas justamente no coração do eleitorado de cada um. Eu fui tão bem recebido no Maranhão, que supostamente é estoque eleitoral do lulismo, quanto eu fui em Santa Catarina agora, que é estoque eleitoral do bolsonarismo. E tratei de problemas locais e cresci em ambos lugares. Eu fui, de acordo com o Google Trends, a pessoa mais pesquisada no Maranhão na semana retrasada. Então, há uma resposta que nós podemos dar. Há um cansaço com a polarização e as pesquisas trazem para a gente um recall. Ou seja, o top of mind, o nome que vem na cabeça das pessoas quando elas imaginam eleições, ainda é o sobrenome Bolsonaro, agora com o Flávio, e o nome Lula. Eu acho que parte do motivo que o Zema tá crescendo é justamente isso, cara. O apoio do Bolsonaro, do Flávio, não é, caraca, essa coisa tão sólida. Tipo, a galera tá meio querendo botar um pezinho pra fora. A gente tá vendo muita influência bolsonarista fazendo, porra, aberturas ao Zema. Coisa que se fosse o Jair seria inimaginável, né? Cara, e assim, a consciência política no Brasil, ela é meio que, ela tem um como chama? Uma concentração? Não, ela tem um... Um teto? Não, cara. Chão? Ela flui assim, quando a cor flui. Esqueci o nome. Um gradiente. Tem um gradiente, entendeu? Por classe social também. Então, a ideologia, né? As camadas mais ideológicas, elas estão reservadas a um certo faixa de renda ali, que é uma percentual muito baixo dos brasileiros. Então, o que o Renan tá falando que ele foi bem recebido no Maranhão, é que as pessoas identificam o caralho Maranhão e o lulismo. Anedoticamente você vai observar isso, né? Vai ter lá as garotas lá comemorando Bolsa Família, esses vídeos rodam pra caralho na internet. Mas a verdade, cara, é que o eleitor de renda mais baixa é muito pragmático. Então ele não morde a mão que o alimenta. É isso, basicamente. Né? No caso do bolsonarismo em Santa Catarina, é um pouco diferente. É um estado mais rico, mais ideológico, mais bolsonarista. É um estado traído, né? As questões que o Carlos trouxe pro estado, né? E até o baixo grau de favorecimento que a região sul teve durante o governo do Bolsonaro. Então, assim, pautas que são caras a sulistas de forma geral. Cara, agenda de dinamismo econômico, né? Tipo, revisão do Pacto Federativo, questão de imigração. E matar bandido também. Matar bandido sempre, né? Isso aí em qualquer lugar, né? Mas aí o Bolsonaro fez muito pouco por eles e hoje em dia usa do Estado como se fosse curral. Porra, natural que tenha um mal-estarzinho, né? E aí o Renan vai lá e é bem recebido, né? Atual presidente da República. Mas os mais jovens que já estão alheios a isso, eles estão procurando outras alternativas. Quando você coloca entre os mais jovens, eu estou com mais de 20%, de acordo com a pesquisa Atlas, e quando a gente separa os homens jovens, eu estou com mais de 30%. O partido que eu montei, o Partido Missão, ele tem 5,8% de predileção entre os brasileiros, e quando eu puxo entre os mais jovens, chega a quase 30%. Qual é o recado disso? As pessoas que não estão, vamos dizer, presas num debate público, que está há 6 anos só falando de Bolsonaro, Lula e STF, elas querem soluções para segurança pública, ausência de emprego, ausência de expectativas, falta total e completa de infraestrutura urbana. E essas pessoas não vão falar, qual o problema disso? O problema é o Lula. Não, o problema é o Bolsonaro.
Então, quando eu estava no Maranhão, pegando estradas esburacadas e vendo as pessoas dividindo comida com urubu, como eu vi em Pinheiro, terra lá do Sarney, as pessoas não estavam ali, sabe, isso é culpa do Lula, do Bolsonaro. As pessoas, como é que você vai resolver o urubu que está do lado da minha casa? E ao tratar desses temas, aí sim, entra a questão de comunicação, de maneira inteligente, a gente cresce. Então, o meu objetivo é fazer isso. Eu vou entrar no coração do bolsonarista e no coração do lulista falando de problemas concretos para eles. Tudo passa, né? Caralho. Bolsonarismo, tudo passa. Bolsonarismo e... Ó, o lulismo já era pra ter passado, né? Mas, enfim... o mundo tá tendo uma dificuldade de renovar políticas, tipo figuras públicas assim, mas o bolsonarismo vai passar, o lulismo vai passar. Tudo passa. Passa. Mas o que eu acho interessante a estratégia do Renan, cara, é uma inversão, assim, né? Então, o Aldo, ele meio que repetiu o que é o tradicional em termos de propaganda política, né? De projeto político. Eu dialogo com um todo de uma forma equânime, né? Então, tem o projeto nacional. Ele não é regional, ele não é micro, ele é, eu vou desburocratizar. Ideia do Aldo, eu vou destruir o IBAMA pra gente poder ter crescimento econômico de novo. Ok, mas o que o Renan tá fazendo é bem diferente, apesar de parecer parecido, né? Rejeitar a polarização de certa forma, mas o Renan tá invertendo. Ao invés dele fazer um programa nacional, ele tá fazendo vários programas regionais, né? Então é do micro pro macro, né? E via de regra é do macro pro micro. E aí quando você tem o caminho tradicional, que é do macro pro micro, você tem as distorções. Aí eu sempre falo, já falei essa porra 10 vezes em vídeo, mas é do programa eleitoral, né? Como a gente conhece. Que aí, porra, foto do Rio Amazonas. Aí Farol da Barra, um cara lutando capoeira. Aí parece uma família de lourinhos orgulhosa nos Pampas. Assim, que é isso? Assim, tipo, isso é Brasil, mas meio que não apela pra ninguém da mesma forma, né? Então o que o Renan tá fazendo é tipo assim, ó, estou no cu do Maranhão e tem um cara dividindo comida com urubu. Eu vou fazer tal. É invertido. Vai funcionar? Veremos. É a primeira vez que eu vejo alguém testando isso. Vai lá, Mito. Pode ir. Eu queria já levantar a questão da segurança, que é fundamental nessa Boa, Coronel Sanders, porra. campanha eleitoral, não é? E as pesquisas mostram que esse tema, ele vem, e quando eu falo das pesquisas das últimas eleições, das penúltimas e tal, esse tema vem crescendo. E agora virou prioridade. Às vezes está junto com o preço da comida ali. Tá assistindo esse show? Então é um tema que pode ser decisivo nessa campanha eleitoral. Você é grande fã do trabalho dele. Né? Eu sou mesmo. O KFC, tá ligado? Feito, etc., como nas campanhas anteriores, não vão resolver mais. O telespectador, o eleitor, ele vai querer soluções concretas. Eu queria saber, primeiro perguntando ao Renan o seguinte, é preciso que haja um combate organizado e integrado contra o crime organizado, que está mais do que integrado, organizado, etc. As forças legais não estão fragmentadas, tem aí um projeto aí que não uniu o país, não uniu as lideranças políticas e muito menos os governos, e sem essa integração esse combate não terá resultado positivo. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças. A ideia é que o maior problema de integração é meio retardado. O diagnóstico que o Aldo deu para os problemas econômicos é a mesma coisa que acomete segurança, cara, porque tem órgãos que travam. Se você quer fazer uma operação definitiva, vai ter um juiz, vai ter uma ONG que vai entrar com uma DPF, sei lá o que vai te travar, entendeu? Eu acho que a solução definitiva também, ela tá pulverizada entre vários níveis de governo, né? Então, a nível municipal é inútil, basicamente, os esforços... A nível municipal tem certas coisas que você consegue fazer de ordem pública, mas que não afeta as facções. Exato. Tipo assim, quando o seu assunto é crime organizado no Brasil, a nível municipal, apesar de você ter municípios que são muito poderosos, mãos atadas, basicamente. As atribuições originárias ali das forças de polícia. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente do que seria zelar pelo patrimônio público, né? Que as pessoas não são patrimônio, tá ligado? Enfim, mas que tudo bem. Mas a ideia é que o município está amarrado, o Estado raramente tem capacidade de investimento, mas é quem coordena propriamente as forças policiais, e a capacidade de investimento está ali no governo federal. Então, assim, é um problema da cidade, onde o policial, onde o soldado é do Estado, mas quem vai trazer infraestrutura é o governo federal. Então, isso para mim é top problemas, assim, no geral, né? Então faz intervenção federal. Complicado. Intervenção federal trava a agenda de congresso, por exemplo, entendeu? Então... Vamos ver a resposta do Renan aí. Para combater de fato o crime organizado que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitri, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo, mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz,
ou prendi, às vezes, um menor de idade, um assaltante de celular, ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há 2 tipos de ocupação. Cara, a operação que teve na Penha é a prova definitiva de que o crime não consegue combater uma força policial do Brasil, assim. Porque o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão, é uma favela gigantesca, assim. É o lugar mais sinistro, assim, de todos, sabe? Em termos de tamanho de ser o quartel-general do crime, é lá. É nacional, E o fato que a polícia conseguiu fazer uma operação tão bem sucedida, cara, mostra que é isso, mano. Meios cinéticos, assim, cinéticos pra ganhar a guerra tem. É uma questão... Os entraves, eles são anteriores, eles são burocráticos, eles são legais, sabe? Territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais, inclusive participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro, e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está... É isso, né? A ideia do direito penal do inimigo é quase que uma etapa intermediária antes de um estado de exceção, né? A ideia é, cara, a gente vai manter os direitos, obviamente, os direitos fundamentais, mas a gente tá caminhando em direção a uma coisa que se aproxima de uma guerra civil, de uma insurreição pública mesmo. Então, mano, para as pessoas que são claramente associadas às organizações que são combatentes inimigos do Estado, para essas pessoas a gente vai ter uma flexibilização de alguns direitos e um processo penal, sabe, literalmente, processo judicial acelerado. E, pô, pra mim isso é muito golaço. E isso é, de novo, criatividade, cara, criatividade. A gente não consegue prender os caras do Comando Vermelho por causa dos direitos humanos. Vamos flexibilizar, então. Mas não precisa flexibilizar pra todo mundo. Flexibiliza só pra eles. Tipo, vamos... E é isso, né? Não é uma direita retardada que só chega e fala vamos jogar bomba nuclear na favela, porra! Não é isso. Sniper no helicóptero. É sniper no helicóptero. Não. É tipo, é sério. Tá falando sério. A gente vai flexibilizar o mínimo possível, mas tem que flexibilizar. Exato. E assim, a tese do Jacobs, ela é interessante porque é meio que uma consequência natural de um Estado moderno, cara. Tipo, você tem propostas claras, amplas, integradas a toda a sociedade. E você tem um grupo que é, tipo, radicalmente contra tudo isso, que ele só quer oprimir, matar e, tipo, destruir. De novo, o Jacobs é alemão, né? Ele não estava falando necessariamente... Ele não estava falando sobre bandidos, né? Bandidos do Comando Vermelho. Ele estava falando sobre, talvez, o islamismo, talvez grupos radicais, né? Sei lá... Neonazistas. O cara tá falando sobre isso, né? Caras que não aceitam o pacto e estão em rebelião aberta, frontal contra o pacto. Isso é uma falha, é uma vulnerabilidade do projeto da modernidade. Eu não tenho meio que resposta para isso, né? Então, você tem que ser predado até o fim. Ele meio que... Você precisa de legislação que possa abarcar. Aí tem o dilema, né? Como abarca sem totalizar, né? Como é que o processo penal facilitado não vira o processo penal geral? De novo, eu acho que isso é um debate de segundo tempo, né? Assim, no primeiro tempo a gente vai implementar legislação especial, sei lá, marco regulatório antifacção ou lei antifacção, uma coisa assim. Muito do projeto da dosimetria por esse caminho, né? Aí teve Não da dosimetria, Era o do DERIT. Da antifacção. Avançou bem e alguma coisa nesse sentido mesmo. Num processo facilitado, talvez um tribunal específico, entendeu? Sim. Se você é faccionado, já vai pra aquela corte ali, meu irmão. Reconhecer que existem organizações que a sua associação com ela em si já muda teu status perante a lei brasileira. Exato. Fechou com o CV, você não é brasileiro mais, entendeu? Isso aí pra mim é, porra, ouro. Está falando quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito, e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado, e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui.
E nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram em El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. Aldo, como o senhor... Ah, mas El Salvador é pequeno. El Salvador tem o tamanho do Rio de Janeiro. Vamos fazer no Rio de Janeiro, então. Depois faz no resto. Porra. Ver esse modelo de El Salvador na pergunta da Thaís e também que propostas que o senhor colocaria na área da segurança. O senhor, por exemplo, defende apertos no Código Penal, penas mais duras, redução de maioridade penal. O que o senhor colocaria nessa área da segurança pública? Quando eu era ministro da Defesa, nós fizemos uma operação na Amazônia, chamada Operação Ágata, para reduzir os crimes transnacionais, os crimes fronteiriços. Essa operação era conduzida pelo Ministério da Defesa, dela participavam o Exército, a Marinha, a Força Aérea, as polícias militares dos estados da Amazônia, as polícias civis dos estados da Amazônia, a Força Nacional, o COAF, a Receita Federal. Então era uma força-tarefa do Estado que bloqueava a ação do crime organizado transfronteiriço, que era reduzido a zero. Agora, quando a operação cessava, a atuação dos grupos criminosos voltava. Portanto, isso demonstra que você tem como enfrentar, que o Estado Nacional, que as forças policiais, as forças armadas, dando a logística e a retaguarda, tem como enfrentar a criminalidade, que hoje na Amazônia, basicamente, comanda os rios da Amazônia, comanda as áreas de fronteira. O que é que eu defendo? Eu defendo que haja normas especiais e normas de exceção para enfrentar o crime organizado. Essencialmente a mesma coisa que o Renan, né? O Renan está dando mais detalhe. Não pode tratar o criminoso do crime organizado como você trata um cidadão que comete um crime de trânsito e que não tem nenhum antecedente criminal. Esse você pode dar ele o direito da audiência de custódia, do habeas corpus, da saidinha. O crime organizado não pode dispor dessas prerrogativas, porque quando você dá um habeas corpus para um criminoso ligado ao narcotráfico, você termina dando um habeas corpus para o André do Rap. Então você tem que ter normas. Se não gostarem da palavra normas de exceção, se acham que é muito pesada, usem normas especiais. Normas que deem à polícia... Mas são normas de exceção. Ele tá certo, tipo... Fundamentalmente é isso. A forma como eu descrevo o direito penal do inimigo é isso. É um estado de exceção, só que restrito. Não é um estado de exceção geral, entendeu? E a própria Constituição brasileira, ela entra em detalhe sobre essa ideia de que tem gradações nisso, né? Você tem o estado de defesa antes de você ter o estado... Agora eu me esqueci como se fala, né? O estado de sítio, propriamente dito, que ainda é regimentado, né? Que ainda é menos extremo do que uma coisa não regimentada, que seria uma lei marcial e restrita, entendeu? Que dê ao Ministério Público, nesse caso sim, que dê ao Judiciário condições para enfrentar o crime organizado e essas facções. Com essas normas atuais, esqueçam. Você não tem condições de enfrentar o crime organizado da mesma forma que você combate um crime de trânsito ou um crime de alguém que não tem antecedente criminal. Então você tem no Brasil essa possibilidade? Tem, mas no Brasil há uma incompreensão sobre como enfrentar essa situação, porque muitas vezes há uma ideia de que o crime organizado é um problema social. Não. O problema social é desemprego, é fome. Problema social é isso. Cara, esse ponto, se você fala que, mano, Comando Vermelho é um problema social, o nego deveria rir da sua cara e depois te dar um tapa, brother. Rir porque você é burro peitos, né? E te dar um bitch slap porque você, tipo, é ofensivo pra quem mora numa cidade com uma presença tão grande do crime, você sugerir uma coisa tão retardada. Cara, se pobreza gerasse crime, todo mundo pobre seria criminoso, pô. Mas não é isso, mano. Na favela, 90%, muito mais de 90% das pessoas são honestas, mano. Tem uma parcela muito pequena que é criminosa que oprime justamente quem mora na favela. Até nos casos internacionais, né? Todo país pobre seria violento, né? Quanto mais pobre, mais violento. Você vira esse tipo de proporção, só que você não vê isso. Enfim. A violência gera pobreza muito mais do que o inverso, entendeu? O crime organizado tem que ser enfrentado com repressão. A violência, o que é o monopólio do Estado, tem que se valer para enfrentar o crime. Quem é que vai enfrentar o crime organizado? É o cidadão que vai sozinho? Não, é a polícia. Ela tem um monopólio da violência e tem que ser usado para enfrentar a criminalidade. De outra forma, nós não vamos debelar o controle de área, como já acontece hoje, o controle de rios e de fronteira, como acontece na Amazônia. Delegados, chefes policiais lá da Amazônia, meus amigos, me mandam relato. Eles já assumem função de Estado. Eles investigam a outra facção, eles prendem, julgam, executam a sentença, filmam e ainda mandam para a autoridade policial. E aqui em São Paulo, todo mundo sabe que tem áreas onde a polícia militar não consegue entrar. Então eu creio o seguinte, ou há mão de ferro contra o crime organizado, ou essa batalha nós não vamos vencer. La mano dura, como diria o pessoal da América Latina. Como é que você vê a dificuldade política, pergunto para os dois, para juntar as forças todas do país, os governadores... com essa porra, Mitra, porra. E a União. Tá ganhando quanto do Lewandowski? Porra. É evidente que alguém tem que coordenar isso, tem que ser a União.
né? O governo federal deve coordenar o grande combate ao crime organizado no Brasil, com o apoio dos estados. Eu estou falando da estrutura que o país tem. Sem essa estrutura, na sua plenitude, vai ser difícil ganhar essa guerra. Eu queria perguntar como é que você vê as questões políticas impedindo a união das forças contra o crime organizado. Olha, eu fui o responsável pela segurança pública durante a Copa do Mundo. Isso. Nós íamos receber 32 seleções, eu acho, ou 31, chefes de Estado. A Merkel veio aqui 2 vezes, o vice-presidente dos Estados Unidos veio, o Putin veio, o rei da Bélgica veio. Esse povo todo tinha que dar segurança. E aí nós trabalhávamos com as Forças Armadas, trabalhávamos com as polícias militares e as polícias civis, e foi um sucesso absoluto. Isso foi no governo... No governo da presidente Dilma em 2014. Nós tivemos a cooperação entre essas instituições, nós tínhamos comando e controle comuns. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil, Força Nacional, Polícia Federal, todo mundo trabalhando em cooperação. E nós conseguimos dar conta. Agora, segurança... Isso é uma pergunta muito idiota, né? Como você coordena todo mundo? Coordenando, brother, porra. Exato, entendeu? Caralho. Como você faz um omelete? Irmão, fazendo. Abre o ovo e faz, porra. Ah, mas vai ser empresa, vai centralizar de... Sei lá, cara, entendeu? É um tipo de serviço que é intensivo em recursos humanos e em equipamentos. Você tem que ter equipamentos modernos. Inteligência. O equipamento é principalmente para inteligência. Se você não dispõe disso, você vai exigir que um policial militar com um colete vencido, que não tem um radar, que não tem o equipamento de vigilância. Não, e o Brasil, infelizmente... Não. Eu vi hoje no jornal a notícia de que o orçamento de segurança pública do governo federal foi menor do que o orçamento de propaganda, de publicidade. Não sei se corresponde, mas foi a notícia que eu li. Então, de fato, é uma atividade negligenciada pelo Estado, negligenciado por boa parte dos governos, e no Brasil se tornou essa calamidade que nós temos. Então, se você tiver meios, recursos, as nossas Forças Armadas são muito bem qualificadas. As nossas polícias militares também são preparadas. Como recursos humanos, são bem preparadas. Agora, o recurso humano precisa do equipamento, precisa de uma viatura. A Polícia Militar brasileira, porra, são guerreiros, verdadeiros guerreiros, né? Para fiscalizar o Rio da Amazônia, precisa de uma lancha. Agora, você não tem, você sai com uma canoinha, uma voadeira, com um tenente, 2 sargentos. Agora, talvez eu possa estar misturando as coisas. Eu não sei, eu não sinto a PEMERG subfinanciada, assim, amplamente. Talvez no Rio não seja, mas eu acho que Rio, São Paulo, Minas Gerais. Seja. Beleza, na Amazônia, ok, né? Mas também, porra, para fiscalizar a Amazônia inteira, amigo. É a vacina e o remédio para o ribeirinho. E eles se deparam com uma lancha, com uma metralhadora .50 na proa, descendo o rio. O que é que acontece? O barco do Exército se refugia no Igarapé, porque não tem condições de enfrentamento. Se tiver, aí a conversa é outra. Renan, até te ouvir também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. Sim, eu acho e às vezes falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará. E nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um 3º processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também, e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando da tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo. E é isso, né? Tipo, ai meu Deus, mas isso é ilegal. Cara, não, tá na Constituição brasileira. Como você faz isso de uma forma legal. Mas, tipo, cara, foda-se, tá ligado? Eu não entendo também a preocupação. Porra, quantas coisas ilegais a porra do Alexandre de Moraes não fez nos últimos anos, tá ligado? Caralho, vai tomar no cu, irmão. Bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. Seja esse número maior. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só
nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. É isso, mano. Tem uma área que é literalmente controlada pelo Comando Vermelho, cara. Não existe nem Estado brasileiro. Você acha que vai existir democracia lá? Pelo amor de Deus, entendeu? É o tema, né? Quais garantias fundamentais ter o cara que foi desalojado da porra da cidade dele, né? Lá os 5 mil pessoas. O cara refugiado de guerra. É, exato, entendeu? Isso aí, pra mim, mas também não existe contra-argumento pra isso, né? Enfim. Da maneira como tá, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Paulo, fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI da medida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Cara, inimigo do IBAMA, mano. Só deu muito IBAMA, né? Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o estado e para o Brasil. Exato, é mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band essa semana vai fazer reportagens com o Valtano de Oliveira mostrando essa questão dos fertilizantes, enquanto que o Brasil, que é o celeiro aí para o mundo, não consegue, é dependente 90% de importação de fertilizantes e Então, onde eu sei, um problema maior é potássio, que aí só não tem como produzir no Brasil mesmo, pelo menos não em grande escala, mas... da pasto de tartaruga, dependente, como na situação agora de guerra, do fertilizante de fora. Deixa eu só pegar o gancho sobre o que dizia agora há pouco em questão de segurança pública, o Aldo Rebelo, de falta de investimentos. Aldo, o senhor foi ministro da Defesa, queria ouvir depois também o Renan. O senhor viveu de perto a situação das Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas reclamam muito de falta de recursos. O mundo há 20 anos, quando você tinha uma ordem global com ONU e etc., se imaginava que, olha... Caralho, já decretou ONU morta, mano. Já decretou a morte da ordem global. Todo mundo metendo essa, né? Tudo bem, vai ser difícil alguém entrar aqui, invadir. Terras raras estão em discussão, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, temos a Amazônia Azul. Então, essa discussão não estava tão latente. Diante de um presidente, agora Donald Trump, que entrou para prender Maduro, que agora está fazendo o que está fazendo naquela região do Oriente Médio e tudo mais, a gente se depara, por exemplo, com a informação de que o Brasil não tem defesa aérea. O Brasil não tem defesa aérea. Se ele quiser... defesa aérea é muito restrita. Fazer o que ele fez. Debaixo de curto alcance. O Trump com o Maduro entra aqui adoidado. Inclusive o Lula teria chamado a reunião com com o ministro da Defesa também, com o Múcio e com o chefe das Forças Armadas para falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? Depois queria ouvir o Renan também sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que em matéria de recursos humanos, as nossas Forças Armadas estão entre as mais preparadas do mundo. Os nossos pilotos são excepcionais. O Brasil, via de regra, não tem um problema de recurso humano para coisas pequenas, né? É aquilo lá, em média, o brasileiro podia ser mais especializado e tal. Tudo bem. Agora, para coisas que envolvem menos de 10% da população, porra. Os submarinistas assombram nas manobras que envolvem outros países. Os nossos submarinistas são muito bons. Os nossos fuzileiros navais, os nossos paraquedistas, nossas forças especiais são muito bem formadas. Agora, não basta você... Assim, eu não consigo verificar isso, sabe? Mas essa porra só me soa muito Policarpo Quaresma, assim. É um programa de submarinismo brasileiro. Manobras do submarinista. Aí, se você for submarinista... Dá um toque. Eu tenho muito interesse, não nessa área específica de submarino, tá ligado? Mas insight sobre Forças Armadas no Brasil. Mas essa coisa toda só soa meio Policarpo Quaresma pra mim. Eu acho que tá fora do ethos do momento, né? A gente tá mais tipo, porra, tá uma merda. Não é? O Brasil é muito grandioso. O submarinismo brasileiro faz inveja dos países da África. É tipo... Dog, foda-se, entendeu? Mas ok. Ter um soldado bem formado, você precisa do equipamento. Como é que você vai colocar um piloto formado, com muito rigor no Brasil, para pilotar o quê? O submarinista precisa do submarino. Os Gripen estão chegando, né? Aqueles casos, mas é pouco ainda. Essa porra de Gripen também, cara. Até onde eu sei, o Gripen, cara, já é tipo uma geração atrasada, assim. Então, brother. Não é de ponta, né? Você seria só trucidado. A parada é que um caça de uma geração mais avançada só destrói todos os outros sem nenhuma resistência. Via de regra, assim. Entendi. É um avanço direcional, né? Escala muito pequena do que nós precisamos. Rodolfo, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Só com a Bolívia, a nossa fronteira é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas, ministro, o senhor vê espaço no orçamento e até do ponto de vista político para se criar o clima para um grande investimento na área militar? Sim, senhora. Sim, senhora. Quando eu era ministro da Defesa e ministro da Ciência e Tecnologia, um pouco... Cara, mas Antônio, é porque essa pergunta é uma pergunta muito retardada. Eu posso ser chato, desculpa. Cara, você vê espaço para, tipo, um investimento que é fundamental? Meu irmão...
Vejo, porra, não fode, é minha prioridade. Eu vou fazer essa porra, custa que custar, entendeu? Não, realmente. Ah, caraca, talvez a Michelle Bolsonaro e a Damares não gostem. Porra, foda-se elas, entendeu? De novo também, eu não sei se é das decisões que você precisa de tanta vontade política, vontade pública, né? É tipo, porra, você nunca vai conseguir mover um povo, quer dizer, existem casos. Nunca vai conseguir mover um povo num projeto ambicioso de militarização. Já fizeram isso, né? Mas, contexto muito diferente. Contexto muito diferente. Mas, enfim, tipo, foda-se, você vai votar, vai aumentar em 1% o gasto do PIB de Forças Armadas. E aí vota no plenário, pô. Antes contratei uma grande economista inglesa ou americana, doutora Mariana Mazzucato, para estudar o investimento... Mariana Mazzucato? Ela ou é brasileira ou é japonesa, mano. Eu pensei mais no Matsukato. Ou italiana, né? Mas, caralho... Ação na área de defesa. E todo investimento na área de defesa, em inovação, em indústria de defesa, ele é dual. Ele tem também aplicação civil, como os Estados Unidos fazem lá. Mais da metade do orçamento de ciência, tecnologia e inovação dos Estados Unidos é para a área de defesa. E do investimento em área de defesa sai a internet e sai todos esses produtos, esses aplicativos que estão por aí. Então o Brasil tem condições. Tem que tomar providências imediatas. Quando eu era ministro da Defesa, arrumei um terreno lá no Maranhão para a instalação da 2ª esquadra. O Brasil tem uma esquadra localizada aqui no Rio de Janeiro. O Brasil tem uma base de submarinos no Rio de Janeiro. Está muito longe da Amazônia. A Marinha acha que nós podemos criar uma linha de bloqueio entre Natal e Dakar, militarizar Fernando de Noronha, como A Marinha brasileira acha que a gente consegue criar um bloqueio no Atlântico? Isso é insano, na minha opinião, né? Vai impedir quem? Vai impedir os países da África de ir de cima pra baixo. O verbo achar foi muito bem aplicado, né? A Marinha acha. Mas assim, de novo, aí começa... Eu acho que é por isso que a galera que gosta do Aldo gosta tanto do Aldo, entendeu? Que é uma frase tipo... Militarizar Fernando de Noronha é based, entendeu? Mas mas soa meio estúpido pra mim. Desculpa, cara. Desculpa. Porque eu vou fazer uma linha entre Natal e Dakar. Desculpa, cara. O Brasil tá num status tão prévio a poder ter pretensões transatlânticas, assim, que... Isso, pra mim, soa ridículo. Desculpa, entendeu? Uma âncora para a Marinha em caso de emergência. Eu separei lá o terreno, transferi do Exército para a Marinha num porto de águas profundas, perto de São Luís, para fazer a 2ª base, ali perto da Amazônia. Você tem que criar uma base aeroespacial no norte do país, ou em Boa Vista, ou em Tiriós. Você tem que multiplicar os pelotões de fronteira. Você tem que multiplicar os tiros de guerras indígenas. Tem que envolver as populações indígenas, na Amazônia principalmente, criar núcleos de preparação de oficiais da reserva. Existem, né? Existem núcleos indígenas do Exército. Mas muito poucos perto do que nós precisamos. Você tem um aqui... Pô, Aldo Ribeiro tem um plano de botar os índios para serem bucha de canhão do Exército Brasileiro. E passa 1.000 quilômetros, 1.200 para você ter o próximo. Você tem que criar muito mais. Por quê? Porque você incorpora a população indígena e os seus idiomas na área de defesa do Brasil. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho que nós negligenciamos, porque é caro. Você colocar uma esquadra em funcionamento, uma hora de voo de um caça, é 20, 30 mil dólares pelo menos. É isso que custa. Mas você precisa disso, porque o país não é respeitado, não é levado a sério, se ele, pelo seu tamanho, não trata a defesa de forma compatível com as suas responsabilidades, que é diferente do Uruguai, é diferente da Guiana. O Brasil é um continente, tem 4 milhões de quilômetros quadrados de áreas jurisdicionais no mar. Deixa eu ouvir o Renan. Renan, por favor. De maneira, cara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra avisando, olha, vai dar ruim. Aquele cara do bigodinho tá avançando aqui, avançou nos Sudetos, vai dar ruim. Caralho, tá chamando Trump de Hitler, moleque. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que tá cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Não pouco... Discombobule later, mano. O Brasil tem que desenvolver o Discombobule later. Ninguém nunca mais usou. Era uso único, é descartável, né? Mas enfim... A gente acompanhou e pouco a gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas, que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Sim. Os relatos... Tá vendo? Descombobulador, mano. Militares venezuelanos são assustadores. Eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina, e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas, e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais,
temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares... Eu acho um pouco exagerado, sabia? Dá o negócio da terra. Você acha que tá no hype demais? Tá no hype, cara. ...de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos... Tudo que eletrônico usa, assim, né? Essa é a parada. Raro. E o motivo que a China tem terras raras picas é porque eles querem, né? O negócio das terras raras não é tão raro assim. Sabe? Até onde eu sei... Rasgar a terra. Se os Estados Unidos quisessem, eles podiam suprir a própria demanda interna deles tranquilo. É provável, né? Dado que o resto todo tá meio coberto. É. necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal. Por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos. E com base nisso, trazer, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver... Cara, eu acho meio triste ver o Renan e o Aldo discutindo isso, porque eles concordam fundamentalmente, né? Que a ideia é, o mundo tá mudando, o Brasil tem que levar a própria defesa a sério. Só que, cara, precisava de ter, tipo, alguém do PSOL aí pra discutir, entendeu? Pro cara falar, Forças Armadas, na verdade, é fascista, a gente tem que desmilitarizar o exército, sabe? Falando, tipo, de baboseira pra você entender. Tipo, por que a gente, nos últimos 30 anos, não levou as Forças Armadas a sério? É por causa de meio que o medo da ditadura e etc. O mundo tava nessa coisa meio fim da história, blá blá blá. Mas a real é que você tem que levar isso a sério. Tipo, essa ideia de que, 4% num PIB nacional é gastado nas Forças Armadas, isso é uma anomalia histórica absurda, entendeu? Historicamente, cara, papo de, sei lá, mais de 50% do orçamento dos governos era em Forças Armadas, entendeu? Os governos faziam menos coisa, mas, que seja, eles gastavam muito mais do PIB também. Por quê? Porque é fundamental, cara. Se você não se defender... Função primordial, né? É função primordial. É vigiar a fronteira e vigiar a propriedade internamente. Né? Robesiano básico. Pois é, e aquilo, mas o Brasil não tem nenhum inimigo. O cara não tem até ter, brother. E aí, se você ficar negligenciando essa merda por décadas, quando você tiver, vai chegar tipo, porra, vai ter a Guerra do Paraguai 2 e aí você vai perder, tá ligado? Inclusive, o Brasil teve que passar por um processo drástico de militarização durante a Guerra do Paraguai, né? No momento inaugural, o Paraguai tinha mais soldados à disposição do que o Brasil. Só que o Brasil, pelo menos, tinha feito umas batalhas internas ali e tal. Tava menos sucateado do que tá hoje. É porque eu acho que tem um debate sobre se o Brasil tem tradição militar, né? Qual grande é o tamanho da tradição militar brasileira? Eu argumentaria que médio. É médio, né? Médio. É muito menos do que os Estados Unidos, a Alemanha. a Rússia. Cara, é muito menos do que um cara tipo Aldo que acreditar também, entendeu? Assim, tipo, é um país que tem uma conquista, né? Tem uma conquista territorial formidável, mas assim, é um país de fronteira estabilizado diplomaticamente, é um Brasil que se expande não por força do exército, mas por força da iniciativa, num deserto de gente. Então, assim, eu acho que calma, né? É diferente da expansão da Argentina, é diferente da formação do Chile. São países mais agressivos em tese de formação, né? O próprio Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é muito agressivo. Entendeu? É diferente. Mas eu concordo. Acho que o principal obstáculo... O ponto é que tem que levar a sério, né, cara? Óbvio. Isso aí, mas eu acho que, cara, nenhum dos candidatos, talvez o Zema, não tivesse dentro dessa agenda. Mas o Lula talvez falasse isso, mas na hora de implementar iam travar porque iam falar, não, Lula, a prioridade, cara... Talvez o grupo do Lula travasse. Mas eu acho que o Lula tem esse medo agora. Iam chegar pro Lula e falar, Lula, quantas mulheres negras trans estão no alto generalado? No submarinismo. Exato, tipo... Quantos submarinos são dirigidos por mulheres negras no Brasil? Isso é claramente uma injustiça histórica. Eu só acho assim, que eu acho que mesmo a esquerda tá tendo um despertar pra isso, né? Dada a agressividade do Trump. Que eu tenho dúvidas que ele conseguiu implementar, eu tenho dúvidas que eles conseguiram implementar qualquer coisa, tá ligado? Exato, eles não fazem nada. Isso tá a reboque dele, entendeu? Mas eu acho que o Brasil, no geral, tá tendo isso. Eu gostei que as pessoas tivessem falado, os dois, tivessem falado mais sobre o que é o Brasil mesmo, né? Tipo, onde o Brasil se situa nesse grande pacto multilateralista. O Brasil é o caramelinho, né? É o mediador por excelência, é o primeiro a falar na Assembleia da ONU, é o pai da solução dos dois estados de Israel e Palestina, que é o conflito paradigmático do século XX e XXI, né? Então... muita coisa vai ter que mudar, entendeu? Tipo, a cultura brasileira vai ter que mudar se a gente quiser sobreviver esse momento louco que pode estar se aproximando. É mais profundo do que só ter caça, eu acho, assim, é entender que o papel do Brasil no globo é um pouquinho diferente. A gente já tá nessa há mais de 70 anos, uns 80 anos já, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto delicado.
E eu conversei Por isso que eu defenderia o Brasil se meter em ação pacificadora na África e no Haiti, onde puder. Eu também acho. Só pra... É aquela... Eu sempre faço a piada, né? Que os jogos da Paradox, eles têm certos termos que são úteis pra discussão política e geopolítica. É o negócio do Army Tradition, mano. Tem que treinar, mano. Tem que treinar. Sim. Se as Forças Armadas não estiverem treinando, elas não vão conseguir fazer nada na hora do jogo, entendeu? Sim, cara. E sobre o negócio de terras raras e como isso suporta a indústria de defesa, né? Eu conversei muito com o Renan sobre, cara, a decadência do litoral brasileiro, entendeu? O litoral que tinha uma vocação... Litoral, aproxima São Paulo da gente, né? Até uma serrinha só de distância. Tem uma vocação industrial. E a desindustrialização do Brasil uma história de decadência do litoral. Pô, e a destruição da indústria marítima brasileira também. Total. Né? E é uma decadência, cara, que vai de Porto Alegre até Pará, pô, vai até Belém. Né? A maior parte das cidades do litoral brasileiro são decadentes mesmo, são caídas. Pô. Rio, óbvio, né? A gente tá aqui, mas, caralho, Porto Alegre tá uma merda hoje em dia. Violento pra caralho, um lixo, decadente demais, assim. Fortaleza, né? Também tá inserindo no contexto do litoral brasileiro. Bahia, Salvador. Recife. Recife. Tem suas exceções. Florianópolis. Vitória, tá legal. Fui lá, tá Natal, alguns dizem Natal, né? João Pessoa. Tem suas exceções, mas assim, o diagnóstico geral de litoral brasileiro aqui, depois que a gente falou que a gente ia marchar pro oeste, a gente meio que perdeu a raison d'être da cultura litorânea brasileira. Eu acho que uma visão de terra, se é vantagem comparativa, né? Não sei. Vantagem comparativa que chama? Esse tipo tem uma mudança no recurso aqui. Se é mesmo, pega e... Pô, cria uma matrizinha industrial, entendeu? Nada muito estúpido, algo ligado a cadeias globais, sem loucura, entendeu? Mas uma coisa que eu gosto da resposta dos dois é que nenhum dos dois falou, cara, a gente só tem que ser vassalo dos Estados Unidos, e nenhum falou que tem que ser vassalo da China também. Que a ideia é que você tem que... O Aldo pelo menos não falou. Tamo de... Mas a ideia de que você tem que tentar ficar forte pra conseguir negociar entre os dois é a coisa fundamental, isso né? Isso é Zuca, isso é muito brazuca. Mas enfim, daqui a uns 15 dias o Aldo na fábrica da BYD na China lá também. Provavelmente em Taiwan. Quem tava lá? O Eduardo Paes? Não. Era outra pessoa, esqueci. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas só para complementar uma questão, a Thaís perguntou sobre como também subsidiar isso, né? Esse aumento de investimento em defesa. O senhor acha que às vezes, por exemplo, a exploração que ainda não aconteceu, regulamentar e explorar mais terras raras, você pode pegar uma parte desse dinheiro e direcionar para investimento em defesa? Assim, não acho que defesa, de onde você acha que pode vir esse recurso que realmente não é pouco para o investimento nessa área? Eu vou mais longe do que isso. Não é apenas para pegar um pedaço dos royalties e direcionar para a área de defesa. Eu estou falando de montar uma cadeia de indústria bélica no Brasil com transferência de tecnologia. Eu vou tocar... Isso seria plenamente factível, na minha opinião. O fato que o Brasil já tem a Embraer já é tipo meio caminho andado que você consegue fazer indústria de ponta em áreas que são muito relacionadas com... coisas militares. Tem vários países pequenos que têm indústrias bélicas formidáveis. O exemplo óbvio é a Suécia. O exemplo óbvio é Israel, mas o exemplo menos óbvio é a Suécia. O Irã, não. Mas a Áustria também, famosamente, é uma indústria bélica grande. Então tem República Tcheca, pô. República Tcheca. As fábricas de arma na República Tcheca financiaram a criação do Estado de Israel. Muitos sentidos. Pois é, então é tipo... Beleza, talvez a gente não chegue no nível de Israel em 10 anos, porque também eles passaram os 70 últimos anos que a gente passou meio que descansando, eles passaram lutando. Obviamente eles vão estar na frente. Mas, pô, não dá pra ter uma coisa parecida com a Suécia, mano? Mas nego na Suécia a Suécia é um país mais rico, o sueco médio é mais inteligente que o brasileiro médio. Mano, a Suécia tem tipo 12 milhões de pessoas, cara. O Brasil tem 200, entendeu? Porra, o Brasil tem 12 milhões de pessoas tão inteligentes quanto o sueco médio, tá ligado? Com certeza. O Brasil é o segundo lugar no mundo com mais reservas de terras raras. Portanto, usemos isso como barganha. Tal qual o Vargas soube utilizar durante a Segunda Guerra Mundial a barganha do peso do Brasil para a instalação de indústria siderúrgica. Quem é esse cara? Relação de Getúlio Vargas, muito pico. E lá em Volta Redonda. Exato, precisamos utilizar isso como barganha para nos posicionarmos. E é urgente. O problema é que no debate público no Brasil, os dois principais candidatos não falam disso. Um só fala em soltar o pai e outro fala em pé de meia. Enquanto isso, daqui 30 anos, talvez não tenha país para soltar ninguém nem para botar pé de meia. Queria agradecer nesse primeiro bloco ao Renan, Aldo Rebelo. A gente está aqui conversando, fazendo uma entrevista com os dois pré-candidatos à presidência da República, nesse canal livre especial aqui de eleições. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Não saia daí que o programa está debatendo diversos... Pessoal, o vídeo acabou que ficou um pouquinho longo, né? Porra, só um pouquinho só, caralho. Ficou com 1h40 e a gente vai partilhar o meio. Então, se você quiser assistir o resto, você pode entrar no nosso site agora, que é www.novosclasses.com.br e assistir. Ele vai estar aqui no NC Show exclusivo. Para você assisti-lo, você vai ter que assinar o site. Mas é tão baratinho, R$15. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Paga um cafezinho pra gente que você já vai poder ter acesso, entendeu? Exato. E, enfim, o nosso site é esse, vai ter outro vídeo extra aí também. Exato. Se você não quiser pagar R$15, vai ter vários
Todos esses vídeos aqui de cima são grátis, então tem sobre o Talibã, tem sobre a trupe dos Gunners, tem sobre funks que exaltam o Comando Vermelho, a sua batalha monumental contra o Milk Mu, o argumento de que a relação dos sexos está sendo estragado não só pelo Andrew Tate, mas pela Sabrina Carpenter também. Argumento. Então, pessoal, enfim, entrem no site. O manual de Tinder aí também. Manual de Tinder também, pra você finalmente ter a mulher amada. Sua cremosa. Então é isso, pessoal. www.novosclasses.com.br pra você assistir o resto do vídeo. Obrigado. Valeu.